a primeira série de seminário com a Jo. Virão muitos outros, desde que ela possa ter esse pedido que fizemos atendido, em nome da saúde, da paz e do amor. E assim seja, Jo, com a palavra, querido. Tá bom. Eu vou precisar de ajuda, então, para poder buscar o meu PowerPoint. Eu vou precisar da ajuda dos universitários. Você quer me mandar o arquivo, João? Você quer que eu vou te orientando? Eu acho que eu gostaria que você me orientasse. A última vez, na verdade, eu já deixei ele aberto. Ah, Então, tá. É só você ir aí em compartilhar tela. Compartilhar a tela. No verdinho, tá. Fui lá. Ah, tá. Daí eu vou no arquivo. E daí vou no compartilhar. Isso? Isso. Apareceu para vocês? Apareceu, sim. Mas apareceu... Apareceu o slide, tá pequeno, mas assim, tá dando para ler aqui. Os espíritos da natureza, elementais, devas. Não, mas tem um jeito que a gente pode fazer que aparece por completo. Para abrir o slide, né? Peraí. Tem que ir em exibição. Acho que eu vou interromper aqui. Eu vou lá nos meus slides, deixo ele expandido, né? Em modo de apresentação. Ah, tá. Agora lembrei do negócio aqui. Alt Tab. Aí eu vou na sala do Zoom. É esse aqui. Aí vou em compartilhar. Viu como a pessoa tá boa da cabeça? Aí vou aqui e vou aqui. Deu? Deu, isso aí. Olha. Que bom, tô boa. A cabeça não tá tão ruim assim. Então, vamos lá, né? A semana passada, nós falamos sobre os elementais. É muito confuso falar sobre esse assunto, porque eles têm vários envolvimentos, várias denominações. Elementais, espíritos da natureza, anjos, devas, fadas, gnomos, enfim. Tem várias denominações, mas é interessante que são hierarquias, né, nos quais fala a própria literatura. Então, hoje eu vou trazer a ideia dos espíritos da natureza e dos anjos, e vou procurar trazer os elementos dos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. E eu tenho vários slides e eu fiz propositadamente para que a gente pudesse fazer em 2 momentos. E no 4º momento, né, na última quarta-feira do mês, aí eu falo mais propriamente sobre a ideia dos devas, que é aquele que gerencia tudo. Aqui, os devas são os administradores de todo esse processo, né? Então, vamos lá. Os espíritos da natureza, assim como os elementais, eles são os artesãos que cumprem o trabalho, recebendo não apenas o projeto do plano ou campo de evolução, mas também a energia para materializá-lo. Esses seres trabalham sob a orientação dos arquitetos da natureza, que são os devas, que foi o que eu acabei de falar, né, de mencionar. Foi estabelecido pelos estudiosos ocultistas uma classificação dos elementais, considerando-os como espíritos da natureza ou tipos de energia. Assim, eles se agrupam em famílias, semelhante aos elementos de uma tabela periódica. Então, é interessante a gente saber que toda essa hierarquia, ela tem uma cifra bastante grande quando se fala desses seres, dessas hierarquias criativas, em que os elementais, cada um, por exemplo, na construção de um corpo, né? Cada órgão nosso
cada parte do nosso corpo está sob a responsabilidade de de uma determinada hierarquia. Por exemplo, os que são responsáveis pela composição, pela constituição do nosso coração, é uma classe de devas, ou de elementais, melhor dizendo. O fígado está sob a responsabilidade de uma outra classe. A perna e o pé está sob a responsabilidade de uma outra classe. Então, cada classe dessas, eles têm uma função, um objetivo e uma razão para que eles sejam responsáveis por essa construção. Eu estou falando apenas do nosso corpo físico, né? Aí, se a gente adentrar a ideia dos corpos emocionais, dos corpos mentais, enfim, de outras formas de vida, aí nós vamos também ter toda uma hierarquia. Cada forma tem uma hierarquia. Cada milímetro de uma forma é constituída por uma hierarquia. Lembrando, como nós falamos na semana passada, que eles são a própria forma e eles são as sensações dessas formas também. No caso, o corpo emocional, nós temos um corpo emocional que ele tem uma estrutura, né, etérea, além de ter essa estrutura etérea, que é uma forma, ele também faz parte da sensação, daquilo que a gente sente e assim, né, em todas as naturezas dos nossos corpos. E essas criaturas, elas são desenvolvidas, desculpa aí, essas criaturas, elas são desenvolvidas nos 4 reinos ou elementos, que é o fogo, ar, água e terra. E essas forças, né, são agentes da natureza e eles estão a serviço do homem para produzir diversos efeitos, né? E esses seres inferiores são engendrados no 5º, no 6º, no 7º planos de nossa atmosfera terrestre. Quando a gente fala inferiores, não é no sentido pejorativo, lembrando que nós estamos falando de um grande elemento, do único elemento que vai se desdobrando, vai se degradando até chegar naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós vemos, que tocamos como a matéria densa, né? Então, vem tudo de um único elemento. E nesse processo de descenso, ele vai cada vez mais precisando de forças de matéria atômica para se densificar. Mas isso não quer dizer que seja inferior nesse sentido de melhor ou pior, sabe? É no sentido do desdobramento mesmo. E os espíritos da natureza, eles são seres materiais, porém são invisíveis para nós. Algumas pessoas têm a graça de ver muitos, né? Tem pessoas que às vezes não veem fisicamente a conformação, a constituição etérica, mas ouvem, ou então sentem, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro do Paul Brunton, eu não vou me lembrar o nome do livro agora, estava até agora na cabeça, é sobre um pinheiro. Ele trava uma conversa com esse pinheiro, e o pinheiro fala para ele que você não sabe da dificuldade da minha experiência, que é ficar pregado no chão, sabe? As intempéries da noite, da ventania, do sol, do vento, enfim. Então, a pessoa que foi o protagonista dessa história, dessa realidade, relata a conversa que esse pinheiro traz. Então, é muito interessante, sabe? Se eu encontrar, eu não sei se eu tenho um livro aqui em casa, se eu encontrar, eu passo para vocês, para a gente ter uma ideia, porque muitas vezes a gente não tem respeito por determinadas formas, né? Então, tem gente que não tem respeito pela pedra, pelo vegetal, pelo animal, tem gente que maltrata os animais. Mas nós não podemos, na medida em que a gente vai crescendo através da literatura, da meditação, a gente vai tendo um comportamento totalmente diferente daquele que a gente tinha antes, com todas as formas que estão, né, ao nosso redor.
Esses, né, eles não têm espírito imortal, mas são feitos da substância da alma. Lembrando que a nossa alma, ela é um desdobramento do espírito. Então, eles têm essa mesma constituição, né? Só que a forma deles expressarem é totalmente diferente, porque é uma forma densificada. Mas a gente tem que se lembrar que nada nesse mundo, né, que a gente conhece, ele está fora daquilo. Está tudo dentro, né, daquilo. Blavatsky, ela fala, acho que no 6º volume, da onde vem isso, daquilo? Aonde estava isso? Estava em aquilo. Aquilo por quê? Porque não tem como você falar, dar um nome a Deus. Quando a gente dá, pronto, já deixa de ser, né? Então, eles não têm espírito imortal, mas são feitos da substância da alma e têm vários graus de inteligência. Seus caracteres variam muito em sua natureza, representam todos os graus do sentimento e alguns são de índole benéfica e outros não. Ou seja, mas somos nós que damos essa conotação de ruim ou não tão ruim. Porque eles nascem através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque eles são forças neutras. Isso é bom que fique claro para todos nós. Uma vez criados, eles não têm como serem destruídos, mas a gente pode se elevar, porque, na verdade, como o plano ele cria incessantemente, então, na medida que você eleva, virão outros que vão vibrar naquela energia. Assim como nós somos elevados a vibrar em esferas mais elevadas, tem outros que estão chegando também, né? E assim todo o plano fica recheado de formas, de legiões criativas, porque o plano, a ideia do sistema é ficar meditando sobre a vida. Enquanto ele estiver meditando sobre a vida vai existir e ela vai estar criando. Tem uns que estão entrando no plano, outros estão saindo, sabe? Então, isso é preciso que a gente tenha em mente. Hora que entrar em Pralaya, naturalmente não vai ter essa atividade, mas ainda assim não vai perder o movimento, porque o grande alento é um movimento incessante, né? No mundo astral, há numerosas hostes de espíritos da natureza, divididos em 5 classes principais, que são os elementos do éter, fogo, ar e água e terra. Lembrando que nós não temos ainda consciência dos seres que compõem a esfera etérica, né? Ou seja, do éter, aquele éter sutil. Nós não temos ainda a gente sabe da existência, a própria física, a própria ciência fala sobre a existência do éter, mas ainda não tem nenhum aparelho que meça a sua existência. Mas isso não quer dizer que ele não exista só porque a gente não tem esse aparelho, né? A mesma coisa, 1000 anos atrás se falava em bactérias, não se sabia o que era bactérias, falava-se, mas não tinha alguma coisa para detectar, para trazer a sua forma. E hoje está claro que, né, basta ver o nosso amiguinho aí, o Covid, é invisível aos olhos, mas veja o estrago que faz. Então, falar sobre essas esferas elevadas, sutis, por mais que a gente não veja, não significa que elas não existam, né? Há 2 classes que completam as 7, que ainda não se manifestaram, e é inútil tentar falar sobre ela, que seria o 6º e o 7º planos, né? E eles têm por tarefa manter as atividades relacionadas com seus respectivos elementos. Os elementos que compõem o elemento fogo, ele é distinto do ar, ele é distinto da água e é distinto da terra. Eles não se misturam, mas eles se combinam para que venha à baila uma forma qualquer, um campo de evolução. O fogo sempre será fogo, o ar sempre será ar, a água será sempre o elemento da água e assim sucessivamente.
Mas isso não significa que eles não se combinam entre si para trazer à baila uma determinada forma, né? E eles são os condutos através dos quais operam as energias divinas nestes meios diversos e são em cada elemento a expressão viva da lei. Eles não, jamais eles vão contra uma lei determinada. Eles são obedientes à lei, mas não são porque sejam ignorantes. Exatamente o contrário. Eles seguem a lei, eles obedecem porque eles são inteligentes. Nós que muitas vezes burlamos e depois as consequências vêm por conta de burlar uma determinada ordem, uma determinada lei, aí a gente né? No topo de cada uma dessas divisões, há um grande ser que é um Deva ou Deus, chefe de uma poderosa hoste, inteligência, diretriz e guia de todo o departamento da natureza, regido e animado pela classe de elementais que estão sob seu domínio. Ou seja, nada está à deriva. Né? Mesmo quando a gente pensa que tem alguma coisa que a gente não merece isso, não merece aquilo, nada disso é verdade quando a gente pensa que a gente não merece, porque tudo está sob a lei. E esses devas, esses anjos, eles são os administradores, eles são diretores de todas essas hierarquias. Aqui nós temos o que a gente já começa, mas só um pouquinho, eu acho que eu deixei de trazer uma ideia aqui, não sei se eu pulei. Acho que eu pulei, acho que eu perdi. Ó. Acho que eu não devo ter perdido o slide aí. Mas então, vamos começar a falar dos elementos, né? Então, aqui eu trouxe uma ideia, é claro que está longe de ser essa configuração. Primeiro, nós precisamos entender que o fato de eu ter trazido essa configuração, né, o elemento fogo e os espíritos do fogo, a gente não está falando desse fogo que a gente está vendo, né? A gente não está falando do fogo que a gente acende fogão. A gente não está falando do fogo que quando a gente põe algumas madeiras para fazer fogueira, do fogo da vela. Não estamos falando desse fogo. Nós estamos falando de um fogo que é extremamente sutil e que vai se desdobrando até chegar à configuração que a gente conhece. Por quê? Porque nós não temos ainda uma visão, né, sutil para a gente perceber esse elemento. Então, lembrando que toda a forma que nós conhecemos, todo o campo de evolução, eles são constituídos de hierarquias. E essas hierarquias, elas trazem à baila todas as configurações de todas as formas. E o elemento fogo, ele traz essa configuração para nós aqui. Mas a gente está falando de alguma coisa muito mais sutil, né? Digamos, vamos tentar elaborar um pensamento assim com relação à temperatura. Aí a gente vai observando que cada vez mais esse elemento ele vai se sutilizando. E quando vem a manifestação, ele se densifica e traz essa conformação que nós conhecemos. Então, eu trouxe, sobre o elemento fogo, eu encontrei muito material para a gente falar. Trouxe correspondências, relações do elemento fogo. Enfim, eu achei muito interessante, porque eu me obriguei a ir atrás e descobri coisas maravilhosas, sabe? Vamos tentar compartilhar aqui. Então, a primeira correlação que eu trago é que, né, o elemento fogo ele é conhecido como Agni, que é o deus do fogo. Então, é aquela parte mais sutil de tudo aquilo que a gente pode conhecer.
que a gente já ouviu falar. É uma grande entidade espiritual relacionada com as manifestações do fogo em todos os planos do universo e mantém seu governo através das legiões de elementais do fogo. Da sua natureza e seus métodos para exercer seu domínio, operam-se os chamados milagres ou feitos mágicos. Então, vocês veem que o elemento fogo, ele é um elemento que tem a ver muito com a questão dos milagres. Uma benzedeira, por exemplo, quando ela está fazendo um benzimento, ela pega um raminho, ela está lidando com o elemento, né, com a forma, e ela está lidando com a sutilidade do ar, porque no movimento que ela faz com a raminha, mas ela está principalmente trabalhando com o elemento fogo, né? A ideia do fogo está presente naquele momento. Aquele fogo, ele contorna tanto a benzedeira quanto a pessoa que está recebendo o benzimento. O reiki é a mesma coisa. Estamos lidando principalmente com o fogo, com o elemento fogo. Por isso que fala que a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade quando a gente vai trabalhar, quando você vai aplicar o reiki em alguém ou quando você vai receber o reiki de alguém. Ou seja, qualquer coisa que você venha a lidar com aquilo que você vai mexer com a energia que te envolve, quando você vai tocar em alguém, você tem que ter muita noção, porque antes de você tocar alguém, você tem a tua energia. Então, essas duas energias, elas vão entrar numa conformação perfeita, porque há uma atração. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, a pessoa estava com energia ruim, que às vezes não era a pessoa, às vezes é a gente mesmo. Por isso, quando a gente vai fazer algum trabalho dessa natureza, de um reiki, um benzimento, enviar um pensamento, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, porque é um elemento que é muito rápido. E o próprio fogo, a gente sabe que ele queima, né, gente? O fogo também é uma das vestimentas de Deus. Qual seria essa vestimenta? Quando a gente olha para o sol, então a gente vê o sol, a configuração do sol, fogo puro, dentro do sol que a gente conhece, há uma combustão de hélio ali impressionante, a graus altíssimos de elevação. E vocês vejam que essa é uma configuração, né? É uma vestimenta de Deus. O sol é a expressão física de Deus, daquilo que a gente conhece, que está mais próximo de nós, Ishvara, que é o nosso sistema solar. Então, veja, o fogo também é uma das vestimentas de Deus que aparece para os espíritos do fogo revestido de chamas. Ele é considerado como o ígneo coração central de toda a vida manifestada. Então, quando a gente fala no coração central, a gente está falando do Sol, né? Para a salamandra, o Sol se manifesta em todos os planos como fogo. Os anjos do fogo veem o universo como um vasto mar bramante de fogo, uma fornalha em que todas as coisas ardem, e cada objeto é visto como fogo incandescente, mas para as salamandras é a maravilha das maravilhas. Ela não se queima, para ela, quanto mais fogo, uma fogueira, um fogo que está pegando no Pantanal, numa floresta, qualquer coisa, para elas, isso nossa, é uma coisa que traz uma alegria profunda. Mas veja, ela não tem maldade. Não há um cunho de maldade, um cunho de coisa ruim. É porque é a sua essência, né? O fogo é a sua essência. Então, veja, o fogo é uma coisa muito interessante. Nos Vedas, então eu trouxe várias ideias para a gente fazer uma
correlação com essa questão do elemento fogo, né? Nos Vedas, Agni é fogo e o deus do fogo. Veja, é aquilo que eu trago para vocês. Eles constituem os nossos corpos e são os corpos também, né? E é o mais antigo e venerado dos deuses na Índia, Agni. E é também uma das 3 grandes divindades, Agni, Vayu e Surya. E também as 3 juntas constituindo o aspecto triplo do fogo, que é no céu como o sol, Surya, na atmosfera o ar, Vayu, como raio, e na terra como fogo comum, Agni. Então, aquilo que eu falei, na medida em que esse elemento ele se desdobra a partir do grande elemento, do único elemento, chega até nós, aí a gente vai dando nomes, né? A literatura dá nomes. Agora, tem pessoas que conseguem ter uma visão mais fina, mais pura, e conseguem ter essa percepção, né? Desses elementos, né? E por isso que muitas pessoas, às vezes, quando fala que está vendo isso, que está vendo aquilo, às vezes a gente, né, meio que duvida, como o Blavatsky falava sobre os elementais que ela via, e às vezes a gente duvida, mas a gente duvida porque a gente não tem a capacidade ainda para ver. Mas antes da gente duvidar ou fazer qualquer julgamento, é bom que a gente investigue, né? Agni, fogo, nome do éter luminífero, também chamado de Tejas Tattva, o elemento radical da natureza, corresponde ao órgão da visão, sua cor é vermelha. Agni Bhuva, uma outra correlação, literalmente nascido do fogo. Este termo é aplicado às 4 raças de Kshatriyas, que é a segunda casta do hinduísmo. Os antecessores dizia-se teriam surgido do fogo, constituem a ordem dos altos postos militares e, na sua maioria, governantes do tradicional sistema social védico hindu e suas famílias, tal como definido pelos Vedas e pelo Código de Manu. Então, vocês vejam quanta informação que nós podemos ter a partir dessa ideia do elemento fogo, né? Então, os kshatriyas são as castas da Índia. Então, os kshatriyas, eles são considerados o pessoal, né, que faz parte do exército, os militares. Quando a gente fala em militares, a gente já vem à cabeça da gente guerra. Guerra é feita por quem? Qual elemento da guerra? Marte. Marte é fogo. Então, vocês vejam as correlações que a gente vai traçando a partir de uma ideia que nós conhecemos como elemento fogo. O Código de Manu é parte de uma coleção de livros. Eu trouxe essas ideias fazendo uma correlação com a questão do fogo, né? O Código de Manu é parte de uma coleção de livros bramânicos em 4 compêndios: o Mahabharata, o Ramayana, os Puranas e as leis escritas de Manu, escritos na legislação do mundo indiano, e estabelece o sistema de castas na sociedade hindu. Redigido entre os séculos 2 a.C. e 2 depois de Cristo em forma poética, isso se referindo ao Código de Manu. Essas regras no Código de Manu são expostas em versos, e cada regra consta de 2 versos, cuja métrica, segundo os indianos, teria sido inventada por um santo eremita chamado Valkima em torno do ano 1500 a.C. Então, veja, né, aqui está levando as nossas investigações. Não vou poder entrar em cada ideia dessas, porque daí não teria como eu entrar, porque é muita informação. Mas eu estou trazendo para que vocês também, sabe, busquem essas informações. Elas são muito interessantes.
Existem estudos indicando que, originalmente, o código era composto por mais de 100.000 dísticos, que significa grupo de 2 versos, e que, através de manipulações e cortes feitos em épocas diferentes, tenham sido reduzidas para tornar menos cansativa a leitura integral do texto. Nas edições de hoje, conhecidas, constam 2.685 dísticos distribuídos em 12 livros. Então, veja, é uma ideia que veio de Agni, que já trouxe a ideia do código de Manu, e tudo isso tem a ver com o elemento fogo. Então, veja as correlações que a gente pode fazer a partir dessa ideia. Então, eu estou trazendo essas ideias porque para a gente perceber que a coisa não é assim, né? Então, não é que o pensamento divino, ele foi criado e já aconteceu isso. Não, existe toda uma elaboração, existe toda uma colaboração, uma cooperação de tudo que existe, todos os elementos, as hierarquias criativas, para que chegasse naquilo que a gente conhece como o elemento fogo, e que tem toda essas possibilidades, né? Essa distribuição de tudo aquilo que a gente conhece que tem uma relação com o elemento fogo. Só trazendo uma ideia, o Mahabharata é visto por alguns atores como o texto sagrado de maior importância, e nós sabemos o que é o Mahabharata. Nós estudamos muito, né? A Batalha de Kurukshetra, que é o diálogo entre Arjuna e Krishna. Então, tem a ver com esse código, né? Que esse código veio elaborado lá, sabe-se de onde, de que esfera isso veio a ideia para alguém elaborar o Mahabharata, o Código de Manu, né? E além dessas metas, o Mahabharata ele trata de moksha, ou seja, a saída do samsara, o ciclo de nascimento e morte. Veja que interessante que é isso, né? Uma ideia que é trazida para nos alertar que a gente pode sair dessa situação, essa mente escravizada ainda na dor. Então, a gente pode despertar para essas realidades. Em outras palavras, é uma obra que visa ao conhecimento da natureza do eu e a sua relação eterna com toda a criação e aquilo que transcende a ela. O Ramayana consiste de 24.000 versos em 7 cantos, que são os Kandas, e conta a história de um príncipe, né, que tem uma esposa que é abduzida pelo demônio. Enfim, esse Ramayana, que tem a ver com o Código de Manu, que tem a ver com Mahabharata, é tudo uma correlação com o nosso elemento Agni, fogo. Esses versos são escritos numa métrica de 32 sílabas, chamada de Anushtubh. Na sua forma atual, o Ramayana, de Valmiki, data variadamente de 500 a 100 anos antes de Cristo, ou contemporâneas versões mais antigas do Mahabharata. Então, veja que são textos sagrados que têm mais ou menos a mesma época. E de onde que vieram esses textos? Da onde que os rishis trouxeram esses textos? Então, hoje a gente tem a configuração através de livro, mas antes era de boca a ouvido, né? Ou então, a mente que chega a uma determinada condição e consegue absorver essas informações das esferas elevadas. Os Puranas também, que têm a ver com esses textos sagrados, né? E tudo relacionado com o elemento. Aqui, acho que eu já falei sobre. Depois, se vocês quiserem, eu mando material para vocês, tá? Aqui, uma outra ideia do fogo, né? Agni Bu é o filho de Agni, deus do fogo, e equivale a Kartikeya, deus da guerra. Agni Datu Samadhi, um tipo de contemplação na prática yoga, na qual a Kundalini é exaltada ao extremo, e o infinito surge como um mar de fogo. Agni-Hotri, sacerdotes do deus do fogo, na antiguidade ariana. Esse termo significa sacrifício em honra de Agni,
será que está por trás disso tudo, né? Então, eu não vou adentrar, porque eu também não tenho uma segurança para falar sobre o assunto, mas eu estou trazendo para que a gente possa buscar uma meditação através dessa ideia. Veja o quanto a gente pode pesquisar, né? Algumas ideias eu trouxe também do livro da Blavatsky, como é que é? O Isa Sendel. Agni Loka, a região de Agni, a brilhante esfera luminosa que há nos olhos, é conhecida pelo nome de Agni Loka. O que tem nos olhos? Que fogo é esse? A gente traz também essa referência. Agni Rata, literalmente veículo ou carro de fogo, uma espécie de máquina voadora, fala-se delas nas antigas obras de magia da Índia e nos poemas épicos. Agni Shivatas é um tipo de Pitris, os criadores da primeira raça etérea de homens. Então, veja, algumas pessoas falam que eles se recusaram, né? Esses seres se recusaram a criar, mas eles não se recusaram a criar porque eles disseram, não, eu não quero criar porque eu não quero. Não, é porque não tinha como. A função deles não tem como criar naquela alusão que se cobra deles. Existe alguma coisa na literatura que faz esse tipo de cobrança, mas eles são seres tão puros, eles são tão elevados, que a função deles é derramar bênçãos para que a gente possa desenvolver a nossa trajetória, a nossa jornada. Tem os pitris lunares e os pitris solares. Então, são seres que têm a ver com todo esse elemento que vem, sabe-se lá de onde, de quais esferas esses seres adentram o nosso plano da manifestação. Os nossos antecessores lunares, eles são os Kumaras, conhecidos igualmente pelo nome de senhores da chama, filhos do fogo, Dhyanis do fogo, coração, Dhyanis do fogo, Pitris dos Devas, triângulos, coração do corpo, é considerado por Anibesa entre a sexta das grandes hierarquias de seres espirituais que regem o sistema solar. Eles figuram na cabeça da evolução da segunda cadeia planetária, corpo de luz, corpo de Brahman. Gente, essas informações, quando a gente lê, meio que não faz muito sentido, mas se a gente observar, estamos falando aqui de senhores da chama, senhores que vieram de Vênus. Em meados da terceira raça raiz, fala-se que nós éramos uns mentecapitos, não tínhamos condição de pensar, não éramos dotados de mente, não tínhamos manas. E esses seres com o poder do fogo, eles vieram e nos dotaram de mente. Então, veja qual a relação do fogo com todo o processo da nossa evolução. Vocês percebem como isso é uma coisa fantástica? Né? E a gente não adentra a essas pesquisas, porque às vezes a gente se depara com informações e fala, não, isso daqui eu acho que, né, nunca vou entender isso. Mas é interessante a gente ler a respeito e meditar a respeito, porque nosso Humanas está gravando tudo isso. Hora virá em que, opa, dá um estalar, a gente desperta para a realidade. Na atualidade, como igualmente fazem as outras hierarquias criadoras que contribuem para a evolução das raças humanas, dando-lhes os princípios intermediários, ou seja, os princípios mentais, através dos quais o físico se põe em contato com o espiritual. Os Agnishvastas pertencem à grande classe dos seres celestiais, designados pelo nome de Manasaputras, ou filhos da mente. Então, veja a importância desses seres do fogo, a importância desses seres das chamas, a importância desses seres que vieram de Vênus, trazendo essa tocha luminosa para iluminar a nossa trajetória. Porque a mente é luz. Se nós não tivéssemos esse fogo da mente, nós não estaríamos enxergando. Quando fala que
o fogo, o elemento fogo tem a ver com a nossa visão, é porque nós estamos sendo iluminados e nós podemos iluminar o nosso caminho através desse fogo, dessa chama, assim como iluminar caminho de outros seres também. Isso aqui eu acho muito, muito fantástico quando eu li isso daqui, eu achei muito fantástico fazer essa correlação. O fogo existe em 7 estágios e as 7 ordens de salamandras, ou anjos do fogo, e cada um mais glorioso e mais digno do que o seu irmão de degrau inferior. O fogo terrestre é o degrau inferior, esse fogo que a gente conhece, essa temperatura que a gente conhece. Todo fogo em todos os planos, ele é resumido no grande arcanjo que é o Deus do fogo em nosso sistema solar e sob quem, em suas diversas ordens, as salamandras trabalham. O propósito do fogo universal é regenerar, transformar e assegurar a continuidade do crescimento por meio da mudança, para que nenhuma parte do universo permaneça estática, resistente e inerte, ou seja, para que toda parte do sistema, do planeta, ele possa ser iluminado. Esse é o propósito do fogo, esse é o propósito da chama. O elemento fogo é uma expressão da vontade divina. Lembra que nós temos a trindade, vontade, amor, sabedoria e inteligência ativa. Então, o elemento fogo é uma expressão da vontade. Quem tem vontade tem fogo, né? Essa vontade divina que exerce uma incessante pressão para diante sobre isso da vida e se manifesta em todas as formas como um impulso interno em direção a uma expressão mais perfeita da vida. O fogo tem a função de manter o movimento universal que transforma e regenera e, quando necessário, destrói. Ou seja, essa função do fogo é aquela pressão que o átomo sofre quando o ferro ele vai para o fogo num alto grau centígrado, que ele derrete. Os átomos ali estão sendo colocados aquela pressão para ele dar a forma, digamos, numa espada, enfim, qualquer outra coisa. Mas veja a pressão aqui é colocado e o fogo faz essa magia acontecer, né? Então, se faz essa magia acontecer com ferro, com forma, imagine o que pode fazer com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, com as nossas palavras, quando benditas, quando um pensamento bem pensado, quando um sentimento bem sentido, a gente utilizar essa vontade na direção do outro, na direção da cooperação para com todo o plano de existência. Os anjos do fogo, os arcanjos da chama, os regeneradores espirituais do sistema, são encarnações vivas de poder ígneo, são inspirados pela ardente vontade de Atman, do Atman logóico, o regente supremo. Então, né, não querendo ser repetitiva, mas veja a importância desse fogo todo, que nós sequer damos muita audiência para isso ou importância. O quanto é importante a gente ter a percepção desse elemento. Agora, imagina esse elemento combinado com os outros, dá o que a gente conhece, toda a manifestação, todo tipo de forma que a gente conhece nesse campo de evolução, né? Através deles passa poder para ser transformado na passagem, ou sua energia destruiria o sistema, que por sua mediação eles regeneram e transformam. Eles são os escudeiros do sistema solar para que o poder ígneo não cegue os olhos daqueles para quem é fonte de luz, não incinere aqueles para quem é fonte de calor e despedace aqueles para quem é fonte de poder. Acho que é Paulo, ou Saulo, né, que há um momento em que ele fica cego no deserto, ele vê uma luz, ele fala que a luz consome os seus olhos. Então, é importante a gente ter essa noção e
não ficar pedindo muito para ver, né, a divindade, sabe? Porque se a gente não está preparado, nós ficamos cegos com essa luz, né? Então, tanto um ódio muito grande, o que faz? É um fogo que está ali, que faz a pessoa ir em busca da destruição, porque ele constrói e ele destrói. Então, é muito importante a gente ter a percepção, estudar, meditar a respeito desse elemento, né, do fogo. Ele tem muitas correlações, é muito importante. Todos os átomos do sistema e todo o espaço entre os átomos é cheio de fogo e tudo arde com seu poder. O fogo deve ser considerado sagrado. Sempre que ele arder em seu coração, forma um veículo para o fogo solar. O acender de uma chama invoca uma salamandra. O fogo do coração tem seu espírito da natureza apropriado. Os fogos florestais têm o seu. Então, veja, quando acontece pegar fogo em algum lugar, diz que essas salamandras, esses seres, eles ficam bem enlouquecidos, porque é o elemento que lhes pertence, é muita força. Dificilmente a gente consegue conter o fogo, né? O fogo que eu estou falando do fogo artificial aqui, que chega a ser artificial, esse fogo que nós conhecemos. Mas pensa naquele fogo interno, o fogo da vontade, do poder criativo de que se fala a literatura, né? Deixa eu ver. Um grande incêndio atrai as salamandras em grande número e elas vêm para deleitar-se e rejubilar na manifestação de seu elemento na terra. Nada na natureza pode permanecer estático. O poder do Deus do fogo é veiculado não só pelos espíritos da natureza que trabalham instintivamente na causa da mudança, impulsionando sempre todas as coisas para perto da semelhança de seu arquétipo na mente de Deus. Olha que coisa linda! Isso é uma poesia. Isso não são minhas palavras. Isso são coisas que eu compilei do livro. Né? Agora nem sei qual livro, tá? Não me peça agora. Depois eu passo para vocês uma quantidade de livros que eu pesquisei. Mas veja que coisa fantástica que é isso, né? Então, ele nos leva para próximo de Deus, quando a gente está bem intencionado, utilizando a força de Atman, utilizando a nossa vontade para trazer luz, para trazer a chama para o nosso plano. Aqui é uma outra ideia que a gente fala sobre teurgia. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre esse conceito, teurgia, vem do grego teurgia, é uma comunicação com os anjos e espíritos planetários, os deuses de luz, e os meios para atraí-los para a Terra, conhecimento do significado interno, das hierarquias de tais espíritos e a pureza de vida, são os únicos meios capazes de conduzir à aquisição dos poderes necessários para tal comunicação. Para se atingir uma meta tão sublime, o aspirante deve ser absolutamente digno, puro e desinteressado. Os teurgistas do tempo grego, da Grécia ainda, a prática da teurgia é muito pouco conveniente e até perigosa na atualidade. O mundo está muito corrompido para praticar aquilo que só os homens santos e sábios, os mais instruídos de todos os sábios teurgistas, podiam tentar sem impunidade. Então, veja que esse conceito teúrgico, ele é real, ele acontece, mas veja que ele foi meio que, de certa forma, até banido, porque o mundo está corrompido. E para praticar teurgia, é preciso que haja uma pureza muito grande. E não pode ter sequer um mínimo interesse pessoal para desenvolver essa prática.
teurgista. A primeira escola de teurgia foi fundada por Jâmblico. Jâmblico acho que foi discípulo de Plotino, se não me falha a memória. Os sacerdotes dos templos evocavam os deuses durante a celebração dos mistérios. Então, nós sabemos que existiam muitos ritos antigamente, e os ritos eles tinham uma razão de acontecer. Eles não aconteciam assim aleatoriamente, e as pessoas que participavam dos ritos eram pessoas que precisavam ter uma certa pureza, uma certa categoria emocional, mental, um caráter, né? Uma ética, para poder praticar esses mistérios, esses ritos, né? As evocações não eram dos espíritos dos mortos, já começa por aí. Essa ideia de evocar os espíritos dos mortos, nós precisamos compreender que quando nós fazemos isso, os mortos eles não estão aqui. Quando eles morrem, eles vão para cada um vai para o seu lugar definido. E quando a gente faz determinadas invocações, o que acontece? Tem muitos ainda seres ignorantes, eu não vou dizer mal, porque eu acho que mal é uma palavra, não sei, não curto muito, né? Eu prefiro usar o termo, né, o conceito de ignorância. Quando nós fazemos algumas evocações, pelo fato ainda de ter na erraticidade muitos seres ignorantes, eles acabam tomando, né, frente a esses teurgistas, né, e faz de conta que aquilo está acontecendo. E nós, muitas vezes, nos deslumbramos com todas essas possibilidades. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, né? O teurgista, na época, devia ser um hierofante e um perito na ciência esotérica, e não na ciência exotérica. Lembrando que esotérica é uma coisa interna, exotérica é um aprendizado externo, é para a massa. Então, na ciência esotérica dos santuários de todos os grandes países, os neoplatônicos da escola de Jâmblico eram denominados de teurgistas porque praticavam a chamada daimônia, entidades divinas espirituais. Não eram espíritos de mortos, eram entidades divinas espirituais. Me arrisco a dizer que são aqueles deuses, aqueles devas, os Jans, que eles faziam contato. É totalmente diferente. Se na atual conjuntura que nós estamos vivendo no nosso planeta, qualquer evocação que formos fazer com essa problemática toda, com todo esse ódio que nós estamos presenciando, é perigoso, porque esses seres, eles chegaram num ponto, esses seres ignorantes, eles chegaram num ponto que eles agora não têm mais medo de nada. Tanto que a gente está se recolhendo, cada vez mais estamos nos recolhendo, porque a gente sabe da existência de todos esses seres. Para se praticar a teurgia, é preciso de uma ética divina, é preciso de ter um mérito muito grande, é preciso de ter um controle sobre Atman, sobre o poder, não Atman, desculpe, sobre o poder da vontade, que nós não temos, né? Magia é uma outra ideia, eu trouxe também do Isenvel. Magia, sabedoria, é a ciência e arte de utilizar conscientemente poderes invisíveis espirituais para produzir efeitos visíveis. A vontade, o amor, a imaginação são poderes mágicos que todos possuem, aquele que sabe o modo de os desenvolver e deles se servir de modo consciente e eficaz é um mago. Um mago não é um feiticeiro. É preciso que a gente entenda os dois conceitos. Mago é aquele que pratica magia, magia é sabedoria.
O feiticeiro é aquele que pratica feitiço, ele lida com as forças densas da natureza, ele lida com seres ignorantes da natureza. E a magia, ela é sabedoria. Se vocês procurarem no livro Isis Sem Véu, no 2º volume, vocês vão encontrar toda uma definição sobre magia. E o quanto isso traz um esclarecimento para nós. É muito importante ler a respeito. Diz Platão, a magia consiste no culto dos deuses e é adquirida mediante este culto. A grande ciência, segundo deveria, e outros grandes orientalistas, as nações mais antigas, mais cultas e ilustradas, consideravam a magia como uma ciência sagrada, inseparável da religião. Não é da religião que a gente conhece, a religião que tem o cunho da crença, não é da religião que a gente separa, é da religião do religário, da certeza da existência de Deus não o Deus antropomórfico, mas de Ishvara, do Logos, sabe? Esse Deus, se a gente, a partir do momento que a gente tenha a consciência desperta para isso, a gente acaba conhecendo, e primeiro intelectivamente, porque nós não vamos, né, aqui praticar nada dessa natureza, porque a ideia não é isso. A ideia é a gente conhecer, né, e com o tempo a gente ir fazendo um aprofundamento dessas ideias. Os egípcios, por exemplo, constituíam um dos povos mais sinceramente religiosos como eram e ainda permanecem sendo os hindus. Então, toda essa ética, todo esse esoterismo ainda existe em poucas civilizações. Estão muito assim, restritas e, de certa forma, até meio que escondidas, né? Não se manifestam com tanta força, porque não é muito salutar, né? Acaba sendo um risco de certa forma. Então, elemental é um nome esotérico dado aos espíritos existentes da natureza e também os espíritos conhecidos como seres mitológicos. Dentre os elementais do fogo, segundo a crença pagã, seriam capazes de controlar o elemento fogo e o representar, estão a fênix, o dragão, a salamandra e a quimera. Então, aqui tem aqueles elementos que toma forma de determinada, como no começo eu mostrei para vocês aquele slide do fogo, né? Aquilo é o elemento do fogo. Então, e tem as representações da fênix, do dragão e da salamandra e a quimera. Então, vamos ver o que quer dizer isso, né? Fênix, dragão, salamandra e quimera. A fênix é uma ave fabulosa do tamanho de uma águia, depois de uma longa vida, consumia-se a si própria através do fogo e renascia de suas próprias cinzas. Por isso, o termo popular, né? Renascer das próprias cinzas. Você é uma fênix quando você passa por um problema altamente complexo e você renasce, né? Quando você pensa, estava às portas já de sucumbir, de repente, pá, você renasce. Então, a gente utiliza, né, renascer das cinzas, porque o drama, o karma foi tão grave que eu pensei que fosse sucumbir, mas, de repente, você surge das cinzas, né? É o símbolo da ressurreição na eternidade, na qual a noite segue-se ao dia e o dia à noite, alusão aos ciclos periódicos de ressurreição cósmica e reencarnação humana. A gente fala em Manvantaras e Pralayas, né? A fênix vive 1000 anos, em cujo término acende um fogo flamejante
e após renascer de suas próprias cinzas, vive outros 1000 anos e assim até 7 vezes 7. Então, vejam que sacralidade que existe em todo esse conhecimento. Alguma razão, algum merecimento nós temos para a gente chegar a esse conhecimento, chegar a esses conceitos que a gente está desenvolvendo aqui. E, mais uma vez, eu agradeço a TT, porque se não fosse ela, eu não estaria feito todo esse estudo aqui. Dragão é a origem de quase todos os deuses no Egito. É a estrela do dragão, é o Bel e o dragão, Apolo e Piton, Osíris e Tifon, Krishna e Cália, Sicurde e Fanir. E, finalmente, São Jorge e o dragão. São todos a mesma coisa. Todos eram deuses solares. E onde quer que encontremos o sol, ali se encontra igualmente o dragão. Olha que interessante. Símbolo da sabedoria, Tote, Hermes. Os hierofantes do Egito e da Babilônia intitulavam-se filhos do deus serpente e filhos do dragão. Olha que informação interessante essa, né? Quando a gente, né, ouve falar em dragão, a gente pensa que é o bicho que vai comer a gente, que vai acabar com tudo, que vai soltar labaredas pela boca. E veja a diferença que é quando o conhecimento, ele é, francamente, né, faz a diferença na vida de todos nós, né? Quando a gente tem o conhecimento sobre uma informação dessa, tão profunda, né, sobre o dragão, né? E ele é a origem de quase todos os deuses. Veja como isso é interessante. O dragão do divino sacrifício, o Logos, o mundo, o filho idêntico ao seu pai, todos os logóis de todos os antigos sistemas religiosos estão relacionados com ele e simbolizados por serpentes. Sobre outro aspecto, tal dragão representa a sabedoria divina, o espírito e também humanas, a alma humana, a mente, o princípio inteligente chamado na filosofia esotérica de o quinto princípio, são tidos como os grandes iniciados da terceira e quarta raças que vieram de Vênus, que a gente já tinha falado nos dos slides anteriores. Então, veja o quanto tudo isso, gente, é muito importante, todo esse conhecimento. E tudo, estamos falando apenas do elemento fogo. Apenas do elemento fogo. Veja quanta informação importante que nós conquistamos a respeito disso, né? Mas, minhas queridas, acho que nós vamos ter que encerrar. Porque o toque está me chamando. TT? Aniversário não tem jeito, né, João? TT, querida, linda. Jô, enquanto você falava sobre o fogo, eu estava aqui pensando, não há como existir rituais de cura sem que excessemos, porque está tudo junto. É como se você estivesse evocando deles. E aí eu fico aqui pensando, todos os rituais, qualquer deles, eles são muito rápidos para alcançar e atingir seu alvo. TT não está dando para ouvir. Muito. E nós temos os nossos rituais de vibrações de cura, e eles realmente eles agem muito rapidamente. Assim como uma bala sai de um fuzil, de um canhão, né? Ele vai e chega fazendo a coisa acontecer de uma forma muito rica e benéfica, dependendo do ritual, né? Sim,
Aí tem uma diferença, né? Dependendo do ritual, né? Sim, com Mas certeza. você veja Da intenção. que só o elemento fogo, olha quanta informação, né? Que eu fui buscar, e naturalmente tem muito mais. Naturalmente tem muito mais. Mas olha, a minha mente ficou assim, sabe? Eu estou agraciada, sabe? Pela pesquisa, sabe? E por toda essa oportunidade. Rapaz, muito obrigada. Você é culpada disso. Tem. Você A TT é intuitiva, né? Ela tem é, dá uma luz assim, ela sempre, os convites assim para os nossos estudos são sempre maravilhosos. Parabéns, são, Jô, você, nossa, maravilhosa, eu também achei rico demais, tem muita coisa para a gente estudar, para pesquisar, né? Nossa, tem. maravilhoso. Mas É o, depois eu passo esse material para vocês, sabe? Porque isso não me pertence, sabe? Eu não sou uma pessoa egoísta, sabe? eu sei, a gente Aquilo sabe. que que faz bem para mim, eu acho que deve fazer bem para todos. Mas, amadas, eu tenho que ir, sabe? O pessoal aqui já está aqui batendo na porta. Parabéns para Gratidão, você, Jô, Jô, gratidão, maravilhosa. maravilhosa palestra. Obrigada. Parabéns, Jô, muito obrigada. Maravilhosa a tua palestra, minha nossa. Obrigada. Quem está falando? A Vilma. A Vilma. Oi, Vilma. Oi, Juliane. Tudo bom, queridas? Acho que a TT, não sei se ela faz. Será que a gente faz uma oração para encerrar? O áudio dela tá ruim, né? Acho que você pode conduzir, Jô. Então, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos em gratidão. Eu, principalmente, agradecer a vocês por tantas palavras doces que vocês me dirigiram hoje. Eu quero aproveitar cada uma delas e dar de mim o que eu tenho de melhor. E também agradecer aos mestres pela oportunidade, pelo estado de consciência que nós alcançamos e pela oportunidade de estarmos nessa instituição chamada Sociedade Teosófica, que nos propicia a possibilidade de refletirmos, de fazer parte dessa grande família. E todos nós estamos de mãos dadas para aprender e apreender. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada dia, uno com todo. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Gostaria de se manifestar. Beijo, querida. Obrigada. Felicidades. Gratidão. Obrigada. E vamos lá, Tete. gente. Beijo. Vamos perguntar para a Vilma, para o Luciano. Eu quero falar uma coisa. Hein, Vocês têm algumas questões a serem colocadas. Eu quero falar. Posso falar? Elaine, estou te ouvindo. Então, eu ia falar de você. Você escolheu o nome da sua filhinha, Agnes. Então, você deve conhecer, né? É verdade. Mãe, você não quer falar um pouquinho, não? Ei, querida, tá boa? Ela estava em jardim hoje, por causa da gripe. Mas muito rica.
Nós estamos ainda gravados, saber se